Olá, pessoal! Esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos estudar as transformações lineares. Antes de nós definirmos o que é uma transformação linear, vamos relembrar o conceito de função. Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função f de A em B é uma correspondência que associa a cada elemento do conjunto A um elemento do conjunto B, e nós indicamos por f de A em B. O conjunto A é chamado de domínio da função f e o conjunto B é chamado de contradomínio da função f. Se a função f associa o elemento B do conjunto B ao elemento A do conjunto A, então nós escrevemos B igual a f de A e dizemos que B é a imagem de A pela função f. O subconjunto aqui do contradomínio consistindo nas imagens de todos os elementos do domínio é chamado de imagem da função f. Agora, se em vez de dois conjuntos A e B nós tivermos dois espaços vetoriais V e W, uma função T que tenha como domínio o espaço vetorial V e como contradomínio o espaço vetorial W é chamado de transformação de V em W ou de aplicação de V em W. E nós denotamos por T de V em W. No caso especial em que V é igual a W, nós ainda podemos dizer que nós temos um operador de V em W. A cada vetor V aqui do domínio, a transformação T associa um vetor W do contradomínio. Então, nós escrevemos W igual a T de V e dizemos que W é a imagem de V pela transformação T. O subconjunto do contradomínio, que consiste nas imagens de todos os elementos do domínio, é chamado de imagem da transformação T. Vamos ver aqui um exemplo de uma transformação do espaço vetorial R2 no espaço vetorial R3, definida por t de xy igual a 3x menos 2y e x menos y. Vejam que essa transformação associa a cada vetor de R2 um vetor em R3 de acordo com esta regra. Então, cada vetor xy do R2 vai ser levado no vetor 3x menos 2y, x menos y do R3. Vamos ver aqui o que acontece com alguns vetores de R2. Para o vetor 2, 1, nós temos x igual a 2 e y igual a 1. Como esse vetor é levado no vetor de R3 com coordenadas 3x menos 2y e x menos y, o vetor 2, 1 vai ser levado no vetor cujas coordenadas são 3x, e x é igual a 2, menos 2y, e y é igual a 1, e x menos y, que portanto vai ser 2 menos 1. E isso resulta no vetor 6 menos 2 e 1. E portanto, t de 2, 1 é igual a 6 menos 2 e 1. Para o vetor de R2 com coordenadas menos 1 e 3, nós temos x igual a menos 1 e y igual a 3. E esse vetor vai ser associado ao vetor de R3 com coordenadas 3 vezes menos 1, menos 2 vezes 3, menos 1, menos 3, que resulta no vetor menos 3, menos 6 e menos 4. Então, t de menos 1, 3 é igual a menos 3, menos 6 e menos 4. O vetor nulo de R2 com coordenadas x igual a 0 e y igual a 0 vai ser associado ao vetor de R3 com coordenadas 3 vezes 0, menos 2 vezes 0, 0 menos 0, que resulta no vetor 0, 0, 0, que é o vetor nulo de R3. Então, t de 0, 0 é igual a 0, 0, 0. Vejam aqui a correspondência desses três vetores de R2 com os respectivos vetores de R3 nesse diagrama de flechas. O vetor 2, 1 de R2 é associado ao vetor 6, menos 2 e 1 de R3. O vetor menos 1, 3 de R2 é associado ao vetor menos 3, menos 6, menos 4 de R3. E o vetor 0, 0 de R2 é associado ao vetor 0, 0, 0 de R3. E, portanto, usando a regra t de xy igual a 3x menos 2y e x menos y, nós podemos encontrar em R3 os correspondentes de todos os vetores aqui de R2. Agora sim, nós vamos definir o que é uma transformação linear. Uma transformação linear é uma transformação que atende a algumas condições que vão ser definidas aqui. Sejam V e W dois espaços vetoriais. Uma transformação linear é uma função de V em W, denotada por T de V em W, que satisfaz as seguintes condições para quaisquer U e V no espaço vetorial V, que é o domínio dessa transformação, e para qualquer escalar K pertencente aos reais. A primeira condição diz que t de U mais V é igual a t de U mais t de V. E a segunda condição diz que t de K vezes U é igual a K vezes t de U. Portanto, para uma transformação ser uma transformação linear, ela tem que satisfazer a essas duas
condições. Ela tem que preservar a soma de vetores e ela tem que preservar a multiplicação de um vetor por um escalar. No caso em que V é igual a W, ou seja, o domínio da transformação é igual ao seu contradomínio, a transformação linear é denominada operador linear do espaço vetorial V. Um resultado importante enunciado nesse teorema diz o seguinte: se uma transformação de V em W for uma transformação linear, então a T do vetor nulo do domínio V resulta no vetor nulo do contradomínio W. De fato, seja V um vetor qualquer do espaço vetorial V, que é o domínio da transformação linear. Nós sabemos que se nós multiplicarmos o escalar 0 por esse vetor V, o resultado vai ser o vetor nulo desse espaço vetorial V. E, portanto, calcular T desse vetor nulo de V é igual a calcular T de 0 vezes um vetor V qualquer do espaço vetorial V. Pelo fato da transformação T ser linear, ela preserva a multiplicação por escalar e então T de 0 vezes V é igual a 0 vezes T de V. T de V é um vetor do contradomínio W dessa transformação linear, que, ao ser multiplicado por 0, resulta no vetor nulo desse espaço vetorial. E, portanto, fica demonstrado que se uma transformação T de V em W é linear, então ela leva o vetor nulo de V no vetor nulo de W. E isso pode ser muito útil para nos auxiliar a identificar transformações que não são lineares, porque se a T do vetor nulo de V não resultar no vetor nulo de W, então essa transformação T não vai ser linear. Essa condição de que a T leva o vetor nulo de V no vetor nulo de W é uma condição necessária para a transformação T ser linear, mas não é uma condição suficiente para a transformação T ser linear. Então, se a T do vetor nulo de V não resultar no vetor nulo de W, nós podemos concluir que a transformação T não é linear. No entanto, se a transformação T do vetor nulo de V for igual ao vetor nulo de W, nós ainda não podemos afirmar que a transformação T é linear antes de verificarmos as duas condições apresentadas na definição de transformação linear. Vamos ver na sequência alguns exemplos de transformações lineares. Vamos falar primeiro da transformação nula. Sejam V e W dois espaços vetoriais quaisquer. A transformação T de V em W definida por T de V igual ao vetor nulo, qualquer que seja o vetor V no domínio V da transformação linear, é denominada transformação nula. A transformação nula é uma transformação linear e nós vamos verificar que ela satisfaz as condições da definição. Como T de um vetor V qualquer resulta no vetor nulo, T do vetor nulo resulta no vetor nulo. Além disso, vamos verificar aqui as duas condições da definição de transformação linear. A primeira condição diz que para quaisquer vetores U e V no domínio V dessa transformação linear, nós devemos ter T de U mais V igual a T de U mais T de V. Na transformação nula, qualquer vetor do domínio é levado no vetor nulo do contradomínio. Então, T de U mais V é igual ao vetor nulo, que pode ser escrito como a soma do vetor nulo com ele mesmo, que pode ser escrito como T de U mais T de V, já que T de U vai resultar no vetor nulo e T de V também vai resultar no vetor nulo. Então, de fato, para a transformação nula, nós temos T de U mais V igual a T de U mais T de V, e a primeira condição da definição é satisfeita. A condição 2 diz que, para quaisquer U pertencente ao domínio V da transformação e para qualquer escalar K real, tem-se T de K vezes U igual a K vezes T de U. Como a transformação nula leva qualquer vetor do domínio no vetor nulo do contradomínio, nós teremos T de K vezes U igual ao vetor nulo, que pode ser escrito como o produto de um número real K qualquer pelo vetor nulo, que pode ser ainda escrito como K vezes T de U, já que T de U resulta no vetor nulo. Então, nós temos T de K vezes U igual a K vezes T de U, e a segunda condição da definição também é satisfeita. Portanto, nós podemos afirmar que a transformação nula é uma transformação linear. Agora, vamos falar do operador identidade. Seja V um espaço vetorial qualquer. O operador I de V em V, definido por I de V igual a V, qualquer que seja o vetor V em V, é denominado operador identidade, e o operador identidade é um operador linear. Nós vamos verificar que são válidas todas as condições da definição de transformação linear. Observem que o operador identidade não altera o vetor. Ele associa um vetor V ao próprio vetor V. Então, I do vetor nulo vai ser igual ao vetor nulo.
Além disso, vamos ver aqui as duas condições da definição de transformação linear. A primeira condição diz que para quaisquer u e v pertencentes ao espaço vetorial V, tem-se I de u mais v igual a I de u mais I de v. De fato, quando nós fazemos I de u mais v, isso resulta no próprio vetor u mais v, que é igual a I de u mais I de v, já que I de u é igual ao próprio vetor u e I de v é igual ao próprio vetor v. Então, nós temos I de u mais v igual a I de u mais I de v, e a primeira condição está satisfeita. A segunda condição diz que para quaisquer u pertencente ao espaço vetorial V e para qualquer k real, tem-se I de k vezes u igual a k vezes I de u. Quando nós calculamos I de k vezes u, isso resulta no próprio vetor k vezes u, que pode ser escrito como k vezes I de u, já que I de u resulta no próprio vetor u. Então, nós temos I de k vezes u igual a k vezes I de u, e, portanto, a segunda condição da definição também está satisfeita, e nós mostramos que o operador identidade é um operador linear. Agora, nós temos o caso dos operadores dilatação e contração. Seja V um espaço vetorial e alfa um escalar qualquer. O operador t de v em v, definido por t de v igual a alfa v, é um operador linear de v. E nós vamos ver que ele satisfaz as condições da definição. Vejam que esse operador t associa o vetor v ao vetor alfa v, ou seja, associa o vetor v a um múltiplo escalar dele. T do vetor nulo vai ser igual a alfa vezes o vetor nulo, que resulta no próprio vetor nulo. E agora vamos mostrar que o operador t atende às condições da definição. A primeira condição diz que, para quaisquer u e v pertencentes ao espaço vetorial V, tem-se t de u mais v igual a t de u mais t de v. Ao calcularmos t de u mais v, isso vai resultar em alfa multiplicado por u mais v, que é igual a alfa multiplicado por u mais alfa multiplicado por v, que pode ser escrito como t de u mais t de v, já que t de u é igual a alfa multiplicado por u e t de v é igual a alfa multiplicado por v. Então, nós temos t de u mais v igual a t de u mais t de v, e, portanto, a primeira condição é satisfeita. A segunda condição diz que para qualquer u pertencente ao espaço vetorial V e para qualquer k pertencente aos reais, tem-se t de k vezes u igual a k vezes t de u. Quando nós calculamos t de k vezes u, isso resulta em alfa vezes k vezes u, que é igual a k vezes alfa vezes u, que pode ser escrito como k vezes t de u, já que t de u é igual a alfa vezes u. E então, nós temos t de k vezes u igual a k vezes t de u, e a segunda condição também é satisfeita, e, portanto, o operador t do espaço vetorial V, definido por t de v igual a alfa vezes v, é um operador linear. No caso em que alfa é maior que 1, nós dizemos que t é uma dilatação de fator alfa, e no caso em que 0 é menor que alfa, que é menor que 1, nós dizemos que t é uma contração de fator alfa. Nos próximos vídeos, nós vamos ver mais alguns exemplos de transformações lineares em alguns espaços vetoriais.